Olá, tudo bem? Para quem participou do primeiro seminário e hoje está assistindo novamente, foi preciso regravar o nosso segundo seminário, né? A gente teve um pequeno contratempo na ferramenta de gravação, mas o conteúdo ele vai ser revisto de maneira íntegra ao que foi apresentado na primeira vez. Legal? O nosso assunto hoje ele vai ser sobre como executar um projeto de eficiência energética em home office. Como que você consegue aproveitar esse momento que a sua empresa está enfrentando essa estabilidade nacional, internacional, e como você ainda consegue aí, dentro do possível, ser produtivo, colocar alguns projetos para acontecer. Primeiro, nós desejamos que esteja tudo bem com você, com sua família, com toda a sua equipe, com a família da sua equipe, e forças aí nesse momento, certo? Aqui, para quem já acessar o material, vocês podem acessar as nossas redes sociais, né, o nosso LinkedIn, o nosso Facebook e o nosso Instagram, e ficar aí atento às novidades de lançamento de produto, ficar atento às novidades de novos projetos, ficar atento a todo o material técnico que a gente estiver compartilhando com vocês. Legal? A nossa agenda desse seminário, ela vai seguir o seguinte cronograma. Primeiro, nós vamos falar quem consegue aplicar esse passo a passo que a gente vai discutir hoje, né? Para quem que é essas informações e quem que pode utilizar dessas informações que a gente vai estar compartilhando hoje. Como que é o consumo energético nacional hoje aqui por setores? Por que que o LED economiza? Nós vamos até repetir uma coisa, alguns assuntos que nós já conversamos sobre no primeiro seminário, onde a gente discutiu qual que é o avanço da tecnologia LED no Brasil. Então, quem tiver uma dúvida, quiser se aprofundar mais nos detalhes sobre a tecnologia LED, sobre os avanços dela aqui no Brasil e no mundo, é só solicitar aí para acessar o primeiro seminário ou acessar nossas redes sociais, que lá vai estar os links para você conseguir acessar. Outra questão importante, que tem a ver totalmente com o assunto de hoje, nós vamos definir aí como então, qual os passos que você deve dar para você executar um projeto de eficiência energética. E para isso a gente vai detalhar como que você obtém um relatório de payback, né, para saber quanto você vai economizar por mês quando você implementar a tecnologia LED na sua empresa, e também quais informações que você precisa para obter um projeto luminotécnico. E a gente vai detalhar o que é um projeto luminotécnico também. No final das contas, quais são os resultados que você, como gestor, como líder, como engenheiro, como um técnico, como uma pessoa que vai estar aí responsável ou corresponsável por projeto de iluminação na sua empresa, o que você vai ter para apresentar aí à sua diretoria, ao seu sócio, aos sócios da empresa, aos diretores, à gerência, à coordenação, enfim, seja lá para quem for apresentar ou para o restante da equipe, para vocês motivarem o restante da equipe a entrar no projeto com vocês. Depois vai ter aí vários materiais para downloads que vão ser úteis no dia a dia de vocês, legal? E para quem que são essas informações, né? Essas informações é para todo mundo que possui uma tecnologia que não seja LED atualmente. Então, as informações de hoje podem ser usadas para uma indústria, um galpão, áreas internas em geral, estádios, clubes, condomínios, prefeituras, escritórios, laboratórios, áreas comerciais, rodovias, portos e aeroportos. Enfim, os mais diversos segmentos aí podem aplicar essa solução. Ou seja, se você tem alguma tecnologia que não seja LED, ponto, esse seminário é para você. E, primeiro, quando a gente fala de eficiência, né, energética, como que a gente pode obter mais economia de energia? Como que a gente pode chegar num contexto de economizar energia? O que podemos fazer? Quais ações? Quando nós falamos de eficiência energética, isso não basta só para iluminação, tá? Isso pode estar atrelado para motor elétrico, para transformador, ar-condicionado, ventilação, ar comprimido e, obviamente, o primeiro aqui, sistema de iluminação, né? É muito importante lembrar, passar logo esse slide aqui, brincadeira. É muito importante lembrar que sistemas de iluminação, ele tem um retorno mais imediato, ele é um retorno que no mês seguinte você já obtém o resultado que você esperava, né? E ele é um retorno ali que, em questão do valor de investimento relacionado com o retorno em meses desse investimento,
ele é o mais atrativo. Então, sistemas de iluminação LED possuem um retorno de investimento muito rápido. Então, com isso, você consegue obrigatoriamente. Então, sendo assim, economizar energia, o primeiro item que deve estar no seu checklist é no sistema de iluminação. Então, realize primeiro um projeto de eficiência energética com iluminação. Pode ser que em alguns outros casos, outros setores vão apresentar uma melhor eficiência energética? Sim, pode até ser, mas a probabilidade disso acontecer é muito menor e vão ser em alguns casos e cenários pontuais, tá? Vamos lá, e quais os incentivos para você realizar esse tipo de projeto de eficiência energética, né? Existe hoje no Brasil diversos incentivos, tá? Existe o BNDES, né, que você consegue dividir a compra de iluminação em até 48 vezes, né? Existem diversas formas de financiamento e diversas linhas de créditos para isso. A própria X-Lighting, tá? Ela financia hoje projetos em até 60 vezes. Então, consulte aí nossa equipe para que você tenha acesso a essa informação. Também tem a ANEEL, né, que tem leis, tem normativas aí que regem projetos de eficiência energética, Eletrobras, enfim. Por exemplo, a ANEEL, existe hoje aí uma portaria que toda a concessão de energia, toda empresa, toda concessionária de energia tem que fazer um investimento de 1% do seu lucro líquido ali, né, em projetos de eficiência energética, os famosos PEs aí. Como aqui a gente encontra diversos clientes, né, desde indústria, iluminação pública, entre outros segmentos, então, apenas para conhecimento. E outro ponto muito importante é o desenvolvimento pessoal de carreira, né? Projetos de eficiência energética com LED, eles tendem a ser muito lucrativos para as empresas. Eles tendem a ser muito chamativos, porque o retorno é muito rápido e você não tem retorno só financeiro. Você valoriza os ativos da empresa, você valoriza os funcionários em si, que ficam mais satisfeitos estarem expostos a uma iluminação melhor, você beneficia os munícipes, então assim, são várias vertentes ali que a iluminação LED propicia. Ela deixa também os sócios dos clubes mais satisfeitos com os investimentos, porque ele valoriza muito o ativo por si só. Quando se diz iluminação pública, a sociedade ela tem uma sensação de segurança pública maior. Enfim, as informações para qualquer linha de financiamento tá aqui, não vale a pena eu entrar no detalhe dessas linhas de crédito, porque senão a gente gastaria um seminário só para isso. Então, é só clicar no link e verificar aí quais são os incentivos hoje disponíveis no Brasil e mais do que isso, né, o alto incentivo, que é a questão ali de você se desenvolver ali como profissional, desenvolver sua carreira, você apresentar bons projetos dentro da empresa que vão valorizar o seu passo também, e não só você também como dono de empresa, você vai conseguir ali ter projetos mais robustos, né? O produto final da sua engenharia, da sua incorporadora, consultora, ele vai ser muito mais robusto quando você entrega uma obra com LED, em vez de você entregar uma com vapor de sódio ou mercúrio, por exemplo, né? Você tem vários apelos ali de benefícios por tomar essa decisão, legal? Aqui um exemplo, né? Então existe Finame, BNDES, cartão BNDES, entre outros diversos fundos, né, de Desenvolve São Paulo. Então, para quem tiver dúvidas, a ideia é que vocês entendam que existem incentivos e basta que vocês procurem, e aqui estão as fontes para vocês procurarem. Quando a gente fala de cenário mundial, um assunto que nós já discutimos anteriormente é que os avanços da tecnologia LED vão permitir aí uma economia maior do que 4 trilhões no ano inteiro, no mundo inteiro. Isso segundo a União Europeia, né, e o Departamento de Energia aí dos Estados Unidos. Então você vê aí que é uma economia significativa, né? Não só de recursos naturais, mas de diversas, não só de recursos naturais de produção de energia, mas também deixando de utilizar essa energia e sendo mais eficiente nos processos e conseguindo aí realocar e diminuir esse consumo, por exemplo, de combustíveis fósseis, tá? Hoje hoje existe um cenário mundial de eficiência energética, né? Para quem não sabe, o Brasil é o 15º colocado. Nós vemos que tanto para iluminação pública, indústria, edificações, você pode ver aqui que o Brasil em 15º tem muito ainda o que crescer em eficiência energética, em todos os setores, né? Você vê a indústria aqui muito tímida
iluminação pública também muito tímida. Então, existe um ranking, esse ranking é definido pelas linhas de crédito que o governo ele abre para quem exerce projetos de eficiência energética, quais são as ações tomadas não só pelo governo, mas pelas empresas alocadas nesse país. Tá? Então, aqui o Brasil, 15º, você tem aqui o primeiro colocado, a Alemanha, né? Então, geralmente os maiores países aí estão alocados, né? Como os países com maior eficiência energética, né? Os países mais desenvolvidos ali na Europa. Embora a gente tenha a China, uma empresa aí em quarto no ranking, né? Muito bacana. Enfim, aqui é mais por uma questão de conhecimento. Quem depois quiser buscar um pouco mais dessa informação, é só procurar aqui na ACE, aqui a associação aqui de eficiência de economia relacionado com eficiência energética americana, tá? Enfim, é importante lembrar que a eficiência energética diminui a necessidade de investimento e expansão da oferta de energia, seja na extração ou importação de combustíveis fósseis, como projetos de geração elétrica. Então, você aí atua para o benefício do meio ambiente também. Legal? Um item que não tinha trazido no último seminário foi como que era dividido o consumo setorial de energia no Brasil. Então, nós vemos que a indústria representa 37% do consumo, edifícios comerciais e áreas comerciais em geral representam 17%, né, shoppings, entre outros, escritórios, e residencial 25%. Legal? E o setor público aí representando 8,2% do consumo energético setorial. Beleza? Então, aqui é mais uma questão de curiosidade também e para balizar nossas conversas e entendermos o vasto mar de oportunidades que a gente tem aí para realizar projetos de eficiência energética. Para que nós continuemos nas nossas conversas, é importante a gente saber qual tecnologia o LED substitui, né? É um assunto que a gente já discutiu. Para quem quiser saber mais sobre a tecnologia LED, eu vou deixar o link nos próximos slides para que você consiga acessar abertamente aí o último seminário e colher essas informações aí, informações que a gente já detém aí há mais de 5 anos, né, na parceria com a Philips, em atendimento de mais de 6.000 clientes hoje espalhados aí Brasil afora. Legal? Então, assim, se você possui lâmpadas de vapor de sódio, mista, mercúrio, metálica, incandescente, fluorescente, tubular, que tenha esse formatinho e essa carinha e essa tecnologia, pronto, bingo! Aqui você consegue um projeto de eficiência energética com tecnologia LED. E por que você consegue essa economia, né? Eu poderia citar inúmeros assuntos, a gente poderia ficar mais de 1 hora do que foi o seminário anterior, falando quais são os benefícios da tecnologia LED, por que ele economiza, mas aqui eu separei em 4, tá? Devido ao nosso tempo limitado. Qualidade do material, o LED hoje utiliza ouro, prata e material nobre na sua composição, enquanto as lâmpadas e as tecnologias atuais de vapor, elas utilizam material com alta depreciação e que não são nobres. Então ele deprecia muito rápido, então ele inicia com fluxo luminoso atualmente, e daqui 6 meses ele já está queimando, já está falhando, ou ele está com uma depreciação muito alta que você precisa ajustar o seu sistema de iluminação. O LED ele é uma fonte muito pequena, então você consegue direcionar toda a luz gerada, então você tem uma eficiência muito alta nisso. Não é possível direcionar das lâmpadas, porque aqui, como você pode ver, são itens de tamanho significativo, então é difícil você controlar aquela luz. É uma tecnologia avançada, então dependendo de qual for a aplicação, você consegue otimizar e aproveitar a luz solar e diminuir a intensidade da luminária naquele período para que você continue com o nível de iluminação e você não precise trabalhar em 100% da luminária. E deixar para trabalhar com a luminária em 100% só quando não tiver nenhuma influência de fator externo de iluminação. Lâmpadas de vapor, em geral, você não consegue dimerizá-la. E outra coisa é que toda a energia consumida pelo LED é gerada luz. Enquanto lâmpadas de vapor você produz não só luz, mas você produz infravermelho, ultravioleta, calor, entre outras radiações. Para quem tiver alguma dúvida e quiser se aprofundar mais, basta buscar o último seminário, o primeiro seminário de todos, os avanços da tecnologia LED no Brasil, que você vai conhecer.
Aqui é um pouquinho da estrutura física e mecânica do LED. O LED ele tem aqui os contatos de ligação, né, por onde vai passar a energia para alimentar o LED. Você tem aqui um substrato polimérico ou cerâmico. Você tem um chip que quando você passa a energia ele gera uma luz azul. E você tem uma camada fosfórica que ele tem a função de esse chip, esse cristal azul, gerando essa luz azul. Quando a luz passa por essa camada fosfórica, ele tem a função de converter a luz azul em luz branca. Então hoje a gente vê a luz branca, amarela, né? Muita gente fala assim, não, mas é amarelo, é azul, na verdade é tudo branco. E aí é branco quente e branco frio. E aí, leigamente, mais amarelado e mais azulado. Então, assim, depende muito de onde você estiver, é o termo que você vai utilizar. Legal? Mas ambos, fazendo sentido, ambos podem ser utilizados, né? Só uma lembrança, né, para balizar o nosso próximo conceito, é que existem N tipos de radiações. Aqui, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, radiação infravermelho, UV, raio-x, ultravioleta, visível, enfim, existem diversos tipos de radiação. Então, quando eu consumo uma energia, a intenção é que a energia que eu consumir, eu gere radiação visível. Quando a gente compara a energia gerada para a tecnologia LED com a tecnologia convencional, aqui está um gráfico de quantidade de energia por comprimento de onda. Então, o que você pode ver? Você pode ver o seguinte fator. A tecnologia LED, aqui relacionada, toda a energia gerada dela, então aqui é a quantidade de energia, então essa área é a quantidade de energia, é para gerar luz visível, de 400 a 750, né? Assim, exige, não vamos entrar no detalhe do comprimento exato, do visível, mas enfim, vamos considerar aqui que essa aqui é o visível. Então, o que a gente vê? Que a tecnologia LED gera aqui toda a condição de visível. Enquanto você pega a lâmpada convencional, ela gera um percentual da sua energia para gerar visível e todo o restante é para gerar infravermelho, micro-ondas, enfim, qualquer outro tipo de radiação que não seja luz. E além disso, além de você ter uma geração de luz deficiente, uma eficácia muito baixa, não eficiência, o que acontece? Você tem aqui a tecnologia LED direcionando a luz. Então, tudo que você vê é luz efetiva. Então, você vê que o LED aqui, 100% da sua luz é efetiva. Obviamente, considerando um produto devidamente projetado, com uma ótica para direcionar a luz, não é um LED qualquer LED, né? Então, assim, é uma empresa de procedência que desenvolveu aquele produto e chegou numa condição adequada de um produto realmente eficaz e eficiente. Enquanto você pega uma lâmpada de vapor, por exemplo, você vê que muito da sua luz gerada não é direcionada. Então, além de você ter depreciação, de você não aproveitar a energia consumida de forma significativa para uma iluminação eficiente, efetiva, o que acontece? Você também perde muita luz no seu direcionamento. Então, aqui, uma lâmpada de 400 watts com 30 mil lumens, com mais de 30 mil lumens, ela é substituída por uma lâmpada de LED, por uma luminária de LED DSX, por exemplo, de 14 mil lumens. Então, você está falando ali de uma diferença muito grande de lumen gerado. A diferença é que o lumen gerado pelos produtos DSX, por exemplo, eles são totalmente controlados com uma ótica secundária. Então, com isso, você consegue ter um produto muito mais eficaz. Então, você troca lâmpadas de 400 watts por de 100. Você troca lâmpadas de 1000 watts por uma de 200 watts, ok? E mantendo o mesmo nível de iluminação ou superior. E aqui está o link para quem quiser acessar o nosso workshop, né, o avanço da tecnologia no Brasil. Basta clicar nesse slide, você será direcionado para poder assistir o primeiro seminário. Legal? Show! Então, quando a gente fala de iluminação, eu deixei alguns termos, tá? Já descritos aqui para depois o pessoal que for só ler o slide não ficar vagando muito nas imagens, tá? Então, aqui o objetivo da iluminação é gerar um nível de iluminação. Esse nível de iluminação, que é essa, vamos lá, essa claridade que você percebe no ambiente,
ela é medida, né? Então você pode ver que um lugar às vezes é mais claro que o outro, ou seja, você tem mais lux, você tem mais iluminação em alguns lugares do que o outro. E são diversos fatores que definem o que vai ter mais claridade. Então, se eu pego uma sala, por exemplo, eu estou aqui nesse escritório. Então, se eu estou nesse escritório, então se eu estou nesse escritório e estou com nível de iluminação, se eu colocar mais luminárias, o dobro de luminária que tem aqui, com a mesma característica, pode ser que eu aumente que eu dobre o nível de iluminação. Não quer dizer necessariamente, pode ser que eu coloque tudo lá no canto, ou pode ser que eu coloque tudo aqui em cima, pode ser que eu aumente o nível aqui aonde eu estou sentado, mas nas baias do pessoal da equipe não vai estar ali devidamente tão bem iluminado quanto aqui, tá? Esse nível de iluminação é medido por um luxímetro, acredito que todos vocês tenham um luxímetro, né? Então, se não tiver, provavelmente a equipe de segurança do trabalho deve ter um luxímetro, para ter um luxímetro, né? A equipe de economia, de ergonomia, a equipe de eficiência energética, enfim, alguém na sua fábrica, na sua empresa, provavelmente vai ter. Caso não tiver, solicitem aí o modelo que a gente indica, um modelo para vocês utilizarem, adequado para a tecnologia LED, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui são umas medições de iluminação. Então, por exemplo, um supermercado aqui estava fora da norma, trabalhando com 300 lux, sendo que a média aqui tem que ser no mínimo 500, né? E aqui uma indústria trabalhando com 73, sendo que a média era para estar 300. Então, aqui era um cliente, alguns clientes SX, antes de colocar a tecnologia LED. Então, é importante dizer que para cada aplicação, então para um escritório, para uma área produtiva, para uma área de esportes, para iluminação pública, para uma iluminação de porto, para qualquer área, existe uma norma que fala qual que é o nível de iluminação para aquele local, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, a nossa equipe identifica qual que é o seu caso e te informa e te orienta em qual norma nós vamos seguir e qual normas nós vamos atender, legal? Pode ser que às vezes você tenha uma norma interna à sua empresa, mas é importante que essa norma não pode ser inferior à norma de iluminação vigente pelas agências reguladoras no Brasil. Então, aqui no caso, para iluminação pública, a gente tem a BNT 5101, para iluminação interna, né, de áreas de trabalho em geral, áreas de venda, escritórios, saguão de aeroporto, área produtiva, área de expedição, pátios, entre outros, estacionamentos. Essa aqui é a norma que rege os níveis de iluminação para todas essas áreas. E nós temos aqui, por exemplo, uma área esportiva, no caso eu citei a 8837, mas ela é inativa atualmente. Então, para cada esporte, nós usamos as recomendações técnicas da Federação Internacional de cada esporte. Então, se eu estou falando de futebol, a gente fala da FIFA. Se eu estou falando de natação, a gente fala da Federação Internacional de Natação, ok? Quando nós temos um processo padrão de atendimento, né, ele se baseia em algumas etapas específicas. A primeira etapa é o cliente conhecer a SX, o que a gente fornece, como que a gente pode ajudar dentro da necessidade que você tem. Então, primeiro, a gente entende a sua necessidade e entende como que a SX pode te ajudar, tá? Primeiro, a gente coleta dados. Depois que nós coletamos dados, nós realizamos um projeto luminotécnico que vai ali definir qual luminária você precisa aplicar e qual que é o nível de iluminação que você vai ter no ambiente que você quer iluminar. A gente faz para projetos que não são novos, né, que já tem iluminação LED, nós realizamos um relatório de payback, ou um relatório de eficiência energética, ou um relatório de retorno de investimento. Basicamente, a gente vai descobrir qual que é a economia mensal de energia, nós vamos descobrir quantos meses você vai ter o retorno do seu investimento, né? Qual vai levar, daqui 4 meses você vai ter aí o retorno de investimento depois de você colocar a tecnologia LED. E qual que é o valor de investimento que você vai ter. Então, com isso, sai aqui a nossa diretriz. Eu compilei tudo isso em 3 passos que vocês vão poder realizar home office. Quais são esses passos, né? Uma coisa importante a gente falar, né? O projeto de eficiência energética com LED, ele é um projeto simples, mas ele não é fácil. Vai exigir aí de vocês coletarem essas informações, estudarem essas informações depois junto com a gente, mas ele é um processo muito simples de ser executado. Então, primeiro aqui,
nós vamos realizar os levantamentos de dados, né? Que dados que são esses? Eu vou detalhar um com você, mas resumidamente os dados energéticos, inventário de luminárias e o layout, né? Qualquer local que tenha objetos acima de 0,75 metros do chão, pronto, ele tem que ser considerado no projeto luminotécnico. Então, esses layouts de área produtiva, local de estacionamento, se tem árvore, se tem banco, aonde que está a arquibancada, são informações relevantes e significativas para a gente ter um bom projeto. Depois de levantar essas informações, nós vamos realizar uma videoconferência. Nessa videoconferência você vai expor para a gente essa informação, nós vamos compilar essas informações. Caso você tenha uma equipe interna de engenharia, você senta com a engenharia da sua empresa, vocês discutem as informações levantadas e definem ali como que deve ser realizado um projeto. Então, a engenharia, seja a SX ou seja a sua própria engenharia interna, ela vai executar um projeto luminotécnico e realizar o cálculo de energia. Depois, vem uma segunda videoconferência onde vai ser apresentado o relatório de investimento, projeto luminotécnico e qual que é o investimento para realizar esse projeto de eficiência energética. Com essas três informações, o relatório de investimento, em quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento, quanto que você vai economizar mensalmente, qual que vai ser o resultado de iluminação que você vai ter e quanto que você precisa para que isso seja realidade, são os três resultados principais. Então, com isso, você já pode apresentar para o seu sócio, pode apresentar para a sua diretoria, pode apresentar para a sua gerência, pode apresentar para o seu time, pode apresentar para os munícipes, pode apresentar na Câmara, você pode apresentar aonde você quiser para justificar o investimento num projeto de eficiência energética, legal? E tudo isso você consegue fazer via home office. Você não precisa estar em campo para fazer esses levantamentos, realizar esse planejamento e ter essas informações, legal? Então, chegamos aqui, entendemos, então vamos agora entender o que é cada etapa, tá? A primeira etapa é a mais importante, é o relatório de economia de energia. O que a gente tem nele, né? O primeiro resultado mais importante de todos é em quanto tempo você retorna o seu investimento. Então você vai ter lá, parabéns, João, o retorno do seu investimento será em 4,10 meses. Como eu disse, sistemas de iluminação, eles têm um retorno de investimento muito rápido, tá? Qual que é o resultado esperado? Qual que é a economia anual em dinheiro que você vai ter? Parabéns, João, sua economia anual total é de R$ 1.777.370,40. Imagina um impacto de um projeto como este, que você está gerando mais de milhões de economia só com energia, né? Sem considerar todos os outros benefícios intrínsecos que não são mensuráveis inicialmente, depois de você aplicar projetos de iluminação, né? Então são projetos totalmente factíveis e realizáveis. E para corporações que fazem gestão de crédito anual de carbono, aqui você também vai saber quanto que você, com aquele projeto de eficiência energética, está tendo ali de crédito de carbono, né? Aí depois você pode ter os seus incentivos fiscais, incentivos de transação, ou seja, qual o incentivo que a sua corporação, que a sua entidade tiver, quando ela tiver crédito de CO2, tá? É isso. Então, o relatório de payback, ele dá esses três principais resultados, e aí você deve estar me perguntando, tá, legal, muito blá blá blá, como que eu faço? O que eu preciso ter de informação para realizar esse projeto, né? A primeira informação que você precisa ter é aqui, vamos lá, inventário de luminária atual. Você precisa ter quantidade, potência e, se possível, tecnologia e setor. Porque nem sempre que você for lá na sua entidade, na sua empresa, no seu município, você vai conseguir realizar um projeto global. Então é importante que você faça um levantamento global separados por setores. Ou, por exemplo, a nossa empresa tem uma unidade em São Paulo, no Sul e no Nordeste. Então tá bom, faz o levantamento para as três unidades. Apresenta o global e depois apresenta o setorizado, né? Ou por unidade, ou não, a sua empresa tem 35 galpões e cada galpão tem uma obra, eles são centros de custos diferenciados. Então tá bom, faz por setor, porque às vezes um centro de custo consegue realizar o projeto e o outro centro de custo não consegue. Então você inicia primeiro pelo que consegue e num segundo momento você viabiliza o que não consegue.
Show! Tendo esse levantamento, e ele pode ser bem simples, numa planilha de Excel, é só você listar 4 colunas com essas informações. Pronto, suficiente para você ter o resultado. Legal? E a segunda informação importante é o custo do quilowatt. Você vai precisar... Como que a gente consegue chegar no valor do quilowatt-hora? Às vezes você pode ter uma equipe internamente que já tem esse cálculo. Então tá bom, então você passa o valor com impostos, tá? Caso você não tiver esse valor calculado, se você nos der, no mínimo, as 3 últimas contas de energia, já é suficiente para entender ali como que está performando o seu custo do quilowatt-hora. Obviamente, quanto maior as medições, né, quanto maior o período que a gente pegar essas contas de energia, mais apurado vai estar a média do seu quilowatt-hora e mais sentido vai ter depois na apresentação do resultado, tá? Mas se você tiver as 3 últimas, é o suficiente para a gente seguir e já é justificado, já tem sido justificado nas empresas que a gente vem trabalhando. Outra informação importante é o valor contratado no mercado livre de energia. Então, se você trabalha no mercado livre de energia, sim, projetos de eficiência energética também são viáveis para você. Obviamente, né, que em vez de ter um retorno de investimento em 4 meses, você vai ter em 8. Brincadeira. Pode ser que sim, mas tudo vai depender de várias condições, tá? Mas assim, o valor de quem trabalha no mercado livre de energia, para quem não sabe o que é mercado livre de energia, em assunto muito leigo, né? Assim, a empresa ela contrata X valor de consumo de energia durante um X período e ela paga um valor fixo. Ela não fica pagando uma variação igual os usuários comuns fazem, né? Cada mês a sua conta de energia varia. Nesse caso aqui, para ele, não teria uma variação, né? Ele vai ter um custo fixo no quilowatt-hora. E para empresas que já têm um cálculo mais apurado de todos os seus gastos, a gente pode também calcular ali quanto que você vai economizar com manutenção. Uma vez que uma luminária de LED vai durar no mínimo 5 anos, né? ou mais, são 100 mil horas de vida útil os produtos da SX. Lâmpadas de vapor vivem aí 12, 15 mil horas. Então, você ali num período de 100 mil horas, você vai estar ali com 3 a 5 vezes mais vida útil do que as lâmpadas de vapor. Então, com isso, você reduz as manutenção também. Então, você reduz a equipe, você pode direcionar a sua equipe para estar realizando atividades com maior valor agregado no produto e na entrega final de vocês. Tá? Aqui um exemplo, né? É importante que os cálculos estejam com os impostos inclusos, porque se você economizou X kWh, você não está economizando só o custo da transmissão, o custo da geração, você está economizando também o imposto relativo àquele kWh. Então aqui, como você pode ver, né, 1 kWh ele tem diversas, a sua formação de custos são diversas coisas, né? Encargos setoriais, custo de transmissão, custo de energia, custo de distribuição, CMS, blá blá blá. Enfim, várias outras informações. Ou seja, não deu o valor líquido do quilowatt-hora, dei todos os valores, tá? Isso é uma coisa muito importante. E para você que precisar aí do formulário de relatório de economia de energia completo para você já dar os próximos passos, se bem que com o que eu falei com vocês é suficiente. Mas caso você quiser um formuláriozinho mais completo, basta solicitar para a SX que a gente vai compartilhar com vocês. Legal? Beleza? Então a gente já falou do primeiro passo. Vamos falar do segundo agora? Qual que é o segundo? Qual que é o resultado esperado para o projeto luminotécnico? Primeiro, antes de mais nada, só realiza projeto luminotécnico se for uma nova obra ou se a iluminação atual sua não estiver atendendo a norma vigente. Para quem tiver dúvida, eu vou deixar depois o link aqui do nosso guia completo de como que o passo a passo para você realizar um projeto luminotécnico e aí você detalha ali se faz sentido para você realizar um projeto luminotécnico ou não. Primeira coisa, né? O que você vai ter no final desse projeto luminotécnico? Você vai ter uma representação 3D, então aqui você pode ver uma planta fabril, né? Ou aqui um supermercado, por exemplo. Aqui você tem as prateleiras, aqui você tem a área de movimentação livre, tá? Então aqui você tem a representação 3D do local. Depois você tem aqui o nível de iluminação por cada setor. Então, por exemplo, se aqui for uma indústria, aqui você pode ver que o nível de iluminação ele é mais frágil, ele é menor,
Então, aqui você tem em torno de 200 lux, pode ser um estoque, uma expedição. Aqui pode ser uma área produtiva, então você tem um nível de iluminação em média de 750 lux. Então, porque são áreas produtivas, enfim. E aqui depois você vai saber exatamente, não só o nível de iluminação, você vai saber qual luminária você precisa para você obter esse resultado e você vai saber exatamente aonde você tem que instalar essas luminárias. Então, este aqui é o resultado do projeto luminotécnico, né? Bem simples, bem claro nas informações. Então, aqui exemplos de projeto, né? Um projeto aqui de uma obra arquitetônica, um projeto de um estacionamento gigante de vans, aqui de uma quadra de tênis, né? Seja para um clube, seja para o ADC, seja para um condomínio, seja para onde for. Aqui de uma área fabril, né? Então você pode ver claramente aqui as estantes de pallets, né? Então você consegue ver aqui uma área produtiva, ou se for um supermercado aqui, provavelmente as baiazinhas de cobrança. Então é bem bacana, você consegue saber na íntegra qual que é ali o resultado esperado em níveis de iluminação e você consegue enxergar de acordo com o seu local que você precisa iluminar. Aqui uma quadra poliesportiva, por exemplo. E aqui, por exemplo, uma iluminação pública, você vai ter ali todas as questões necessárias, né? As dimensões do local, né? A gente vai entender logo em frente o que precisa ter de informação para conseguir realizar esse projeto luminotécnico, para a iluminação pública também. E aqui uma simulação, né? Que você vai ter ali qual que é o seu nível de iluminação, se vai ter ponto de sombra, se não vai ter, enfim. Para todos os locais você vai ter os mesmos resultados, legal? E vamos lá, qual informação você precisa coletar internamente para você conseguir realizar um projeto luminotécnico? São, cara, duas informações simples. Primeiro, planta baixa da área interna ou externa, né? Seja uma rua, seja um estacionamento, seja um pátio, seja um galpão, seja um ginásio. Você precisa das áreas, das dimensões internas, né? E geralmente essas plantas da planta baixa ali do local, ela vem uma extensão DWG. Se você tiver um PDF ou um PPT, também ajuda, tá? Pode ser até um papel de pão. Se você desenhar ali as dimensões do local, a largura, comprimento, se tem a calçada, qual que é a largura da calçada, se tem ali um estacionamento, quais são as dimensões ali das coisas que estão no estacionamento. Mas se você tiver no DWG, otimiza não só o recebimento do seu resultado, mas também a confiabilidade do projeto. E o que é importante ter nesse DWG? Dimensão do local, altura das instalações, né, da luminária, seja ela no perfilado, a altura do perfilado, se for poste, a altura que está o braço do poste na iluminação pública, se for torre de iluminação para áreas esportivas ou pátios, qual que é a altura da torre e onde você vai instalar a luminária. E se você já tiver luminária posicionada atualmente, é importante que a gente saiba qual que é a posição atual dessas luminárias. Para quê? Para que a gente não precise criar uma estrutura nova, para que a gente trabalhe baseado na estrutura elétrica e mecânica que você já tem hoje para instalar as luminárias de LED, tá? Para que o custo seja só de investimento em luminária e instalação de novas luminárias, para que você não precise, por exemplo, realocar perfilado, realocar poste, realocar braço de poste, que aí você pode chegar a inviabilizar em algum momento um projeto de iluminação LED. E uma segunda informação são os layouts com objetos com altura superior a 0,75 metros. Que objetos que podem ser esses, João? Árvores, jardim, banco, bancada de trabalho, pallets, a altura do pallet, e se tiver objeto é importante também que tenha a dimensão do objeto e a altura do objeto, para a gente conseguir representar ele no local para considerar no cálculo de iluminação. Ou seja, arquibancada, ou seja, posição de qualquer objeto ali que interfira na iluminação. Com isto, pronto, batata, você consegue ali ter esse resultado. Você vai saber qual que é o nível de iluminação em uma representação 3D, você vai ter exatamente o seu nível de iluminação atendendo a norma vigente para o local que você quer iluminar, seja ele interno ou externo, e exatamente qual luminária, em qual posição e em qual quantidade você precisa aplicar elas para você obter esse resultado esperado, legal? Caso você quiser um formulário completo do projeto luminotécnico, basta solicitar a nossa equipe, ela vai dar o suporte não só para você
coletar as informações, mas também um formuláriozinho passo a passo. Show? Vamos lá. Ainda a gente tem algumas informações muito relevantes que vai ajudar você, porque assim, não basta você realizar, você tem que divulgar esse projeto. E como que você pode divulgar ele? Por que você que trabalha dentro da indústria, por que você trabalha na prefeitura, você tem que divulgar seu projeto, ou num clube? Por que divulgar? Vamos entender? Antes de tudo, eu deixei aqui um link para você baixar o guia completo do projeto Luminotécnica. Não fique em dúvida, compartilhe esse material com a sua equipe. Se você for realizar um projeto na sua fábrica, na sua cidade, no seu clube, ou seja lá onde for, na sua empresa, na sua engenharia, pegue esse guia aqui, compartilhe com a sua equipe, estejam todos bem alinhados em projetos de iluminação LED. Legal? Basta clicar e fazer um download exclusivo aí para os nossos clientes, tá? Você também, eu sei que tem gente que gosta de ler, eu sei que tem gente que gosta de ver figura, tem gente que, então assim, tem todas as formas, né? Você pode assistir esse vídeo, você pode assistir o próximo treinamento focado em projeto luminotécnico, você pode entrar no nosso blog, lá tem várias informações, não tem só o blog de como fazer um projeto luminotécnico, né? Mas tem muitas informações. Esse aqui que eu deixei para você uma recomendação. Você sabe o que é projeto luminotécnico e quando fazer? 5 minutinhos de leitura, totalmente aí vai contribuir para o seu dia a dia aí de trabalho, tá? E para os projetos que você pode apresentar. Então, sendo assim, com tudo que eu passei para vocês, legal, você já está apto a realizar um projeto um projeto de eficiência energética home office, tá? E qual que é o resultado que você vai apresentar para sua equipe, para sua diretoria, ou seja lá para quem for, que você vai precisar convencer para ir junto com você nesse projeto. Quantidade de meses que vocês vão retornar o investimento, qual que é o valor da economia mensal e o nível de iluminação após implementar a tecnologia LED com esse projeto de eficiência energética. Então, com isso, você consegue fazer a justificativa. Estou deixando para vocês um download, tá? De 21 dicas de como você obter eficiência energética com baixo custo ou com nenhum custo. Bem curioso, né? Às vezes a gente acaba ficando um pouco envolvido, não, mas isso aqui vai realizar, talvez não vai realizar agora, é um projeto de iluminação. Primeiro assim, né? Vamos lá. Sempre um projeto de iluminação LED, ele é viável, tá? Então ele sempre vai ter um retorno de economia. A não ser que sua iluminação esteja muito defasada, mas isso é muito pouco caso. Menos de 1% dos casos a gente não consegue realizar um projeto de eficiência energética com LED, ok? E mesmo que você não precise investir o dinheiro, você tem linhas de crédito, não só pela SX, mas por parceiros da SX, e você consegue viabilizar o projeto. Então não é questão de investimento. Então se sua dificuldade é, não, mas eu não tenho dinheiro para investir. Não, mas não dá. Muita empresa vem aqui e fala assim, mas eu não tenho retorno no investimento. Meu, você solicitou o cálculo para uma empresa que tem uma eficácia boa, uma empresa que tenha procedência, que trabalha com tecnologia Philips, uma empresa que atende mais de 5 mil clientes hoje no Brasil, assim, beleza. Então, reveja se você já fez um projeto anteriormente e não foi viabilizado, faça de novo, faça a conta, vai dar certo. E se não der, você manda um e-mail para mim que eu vou te ajudar a chegar numa condição que viabilize esse projeto de eficiência energética com tecnologia LED, tá? Mas, de qualquer forma, caso você não conseguir realizar, ou até que você execute esse projeto de eficiência energética, ou mesmo depois que você realizar esse projeto de iluminação LED, estou deixando 21 dicas aqui para você compartilhar com a equipe, para você executar, para você compartilhar com os sócios do clube, para você dividir isso com os condôminos, para você dividir isso com quem você acreditar que está precisando dessas informações e que vai ajudar, tá? Então, tem forma de fazer eficiência energética sem necessariamente ser com projeto de iluminação. Obviamente, com projeto de iluminação, o retorno é muito maior. E divulgue os resultados que vocês forem obter. Não faz sentido se um projeto de tecnologia LED estiver só na sua cabeça. Seja que você esteja num clube, você esteja num condomínio, numa indústria, numa prefeitura, não faz sentido a prefeitura realizar um projeto com tantos benefícios à cidade e não divulgar isso, para que todo mundo esteja engajado nesse resultado. Não faz sentido você trocar a iluminação de uma indústria, ter um baita de um retorno que nem a gente exemplificou no nosso último seminário, e você não divulgar isso para a equipe. Então aqui eu estou deixando algumas dicas para você.
Aqui, vamos lá. Reduzimos, você pode fazer cartaz, placa, e-mail para toda a equipe, anúncio na TV, para a prefeitura, enfim. Faça a divulgação. Como? Pô, não tem criatividade, então aqui, ó, tem umas ideias para você. Reduzimos nosso consumo de energia em X% esse mês. Continue colaborando. O setor XYZ foi o que apresentou maior redução de consumo no ano de 2004. Pô, valoriza aí seu departamento, né? Valoriza aí a sua equipe aí que se valorizem, né? Parabéns! Aplicamos nossos lucros e obtivemos um retorno em X meses com tecnologia LED. Essa área não desperdiça energia. Colabore você também, blá, 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 blá. Enfim, aqui vai algumas dicas valiosas que com certeza, puxa, divulgue. Às vezes você acaba fazendo um projeto, traz o resultado, mas não divulga, e aí você pode perder grandes oportunidades por causa disso, né? Vai ter um custo alto para você, tá? E outra coisa, planeje o seu cronograma. Planeje o tempo do estudo na técnica, né? Então esse período, pô, que a gente está em home office, então planeje esse período para você executar. Depois que você executar, um período de aprovação interna de quem for responsável por aprovar a verba, ou seja você, ou seja outra pessoa da sua equipe, enfim. E depois, quando que você vai implementar, e depois escolha resultado. Não deixe de fotografar o antes, fotografe o antes e depois, a diferença é significativa, tá? Meça, apresente a economia obtida, se possível, meça a energia antes e meça a energia depois, e chegue nesse resultado e promova isso, e planeje isso para que realmente não caia no limbo e você acabe não executando. E é muito importante que você ali tenha bem dividido e tenha uma gestão dos custos em relação ao projeto de iluminação muito bem definidos. Obviamente que aqui uma ilustrativo, né? É uma planilha de custo ilustrativo, mas lembrando que é importante você gerenciar esse fator. Como o nosso tempo está se encerrando por agora, a gente vai até aqui. Para quem ainda não conhece esse X-Lighting, nós somos um dos maiores fabricantes de iluminação de alta potência para indústrias, iluminação pública, condomínios, aeroportos, clubes. Hoje a gente atende o Brasil todo, a gente tem uma equipe totalmente dedicada para te auxiliar, realizar um projeto técnico com você. Nossa fábrica é localizada em Pindamonhangaba. Nós trabalhamos com a tecnologia Philips em nossos produtos, desenvolvendo tecnologia em conjunto. Vocês ficam convidados a nos conhecer mais. É só clicar em qualquer link aqui que direciona para o site. Então pode entrar em contato com a nossa equipe, me manda um e-mail que eu vou direcionar você para a pessoa certa a te atender. Enfim, espero ter ajudado vocês e espero ter agregado um conhecimento para vocês. O que vocês tiverem dúvida, no dia do seminário muita gente teve dúvida, acabou que essas dúvidas não ficaram gravadas, mas com certeza os próximos ficarão. Tem meu LinkedIn, quem quiser clicar aqui e acessar, pode falar direto comigo, que com certeza eu vou direcionar alguém da equipe para dar o segmento com vocês. Perfeito? Agradeço a todos vocês, um grande abraço, nos vemos no próximo seminário, tá ok? Um grande abraço.